Olá, Alexandre, eu sou Alexandre Mota, sou da Bono Hospitality and Real Estate e estou aqui para mais um Audit Talks promovido pela Audit Brasil. Hoje a gente vai falar sobre o impacto do estudo de viabilidade em projetos de multipropriedade. Eduardo Aquino, Pedro Cipriano vão participar dessa conversa. Os dois têm larga experiência nesse nosso mercado de multipropriedade e trabalham justamente com estudos de viabilidade, planejamentos estratégicos, enfim, tudo que envolve o desenvolvimento de uma multipropriedade. Então, eu queria começar passando a palavra para você, Eduardo, para que você se apresente. Depois, por favor, Cipriano, fiquem à vontade. Bom, Eduardo Aquino, estou aí há 10 anos dentro desse mercado de multipropriedade, desde 2014, né? Tive o início por meio da Gramado Parks, então foram 5 anos de Gramado Parks, onde eu comecei lá na ponta comercial, depois passei pela área de inteligência de negócios, cheguei a ser gerente regional de vendas, então cuidei de todas as praças da Gramado Parques que não eram Gramado, então Foz do Iguaçu, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Praia de Carneiros. Depois, outros 2 anos de gerente de novos negócios na Melnick, né, incorporadora convencional, não na multipropriedade. E saio da Melnick justamente para fundar a Plátano Consultoria, com o objetivo, aí, junto aos meus sócios também, as Gramado Parques, de levar esse conhecimento aí angariado ao longo de todos esses anos de mercado para players de pequeno e médio porte que precisavam de uma consultoria justamente para conseguir alavancar os seus projetos. Minha vez? Por favor, Pedro. Tudo bem, prazer estar contigo, Alexandre, Eduardo, prazer também te conhecer pessoalmente. Meu nome é Pedro Cipriano, eu sou sócio fundador da Noctua. A gente é uma empresa de gestão estratégica e estruturação de negócios. É o que, na prática, eu fiz minha vida inteira, durante 20 anos no mercado de hospitalidade, e há um pouquinho mais de 2 anos com a nossa nova casa dentro da Noctua. E nesses 2 anos de empresa, a gente ajudou um pouco mais de 60 projetos a estruturar, e o que a gente faz basicamente é trazer uma perspectiva do que fazer, com que produto, eventualmente, com qual marca, e o que existe de potencial de resultado por trás do negócio. Então, quando se fala em multipropriedade e timeshare, o primeiro projeto que eu me envolvi, ainda fora da Noctua, foi em 2016, se eu não me engano. E de lá para cá a gente fez bastante coisa. Assim, hoje a gente está te ajudou em 4 conselhos no país, em diferentes praças, desde a região sul, região sudeste e a região nordeste. Hoje a gente está ajudando alguns grupos na parte de governança, de entender o potencial de valor do negócio, discutindo no dia a dia, acompanhando resultado. Não nos dedicamos à comercialização, não é o nosso negócio. Então o que a gente faz é ajudar os nossos clientes a entender se entre as expectativas e realidade o que está acontecendo dentro do negócio, tanto na parte de multi como de timeshare, e também em entretenimento temos feito bastante coisa. Mas uma breve introdução é isso, prazer estar com vocês. Legal. Então eu vou colocar uma pergunta para vocês. A gente tem que falar sobre o impacto do estudo de viabilidade na multipropriedade. E que, talvez, até 5, 6 anos atrás, um estudo de viabilidade não era nem muito visto. Basicamente, era uma decisão tomada por um empreendedor e que era levada adiante por meio de uma comercializadora. E que o estudo de viabilidade mais técnico, estudando as variáveis que nós temos para dizer se uma praça precisa ou não de um determinado mercado, não era muito levado em conta. E eu acho que, na experiência que a gente tem visto, até porque hoje a gente está com 200 empreendimentos já no mercado, então, assim, a explosão, como todo mercado que explode, chega um momento que começa a precisar de inteligência para poder crescer. E o estudo de mercado e de viabilidade econômico-financeira é uma ferramenta de inteligência. Então, que impactos hoje esse instrumento de inteligência tem nesse mercado de multipropriedade? Se quiser começar, Pedro.
Legal. Eu costumo dizer, Alexandre, que um estudo de mercado, ele é o D0 em relação ao que a gente faz. E quando eu comento isso com os nossos clientes, eu deixo muito claro, independente com quem você o faça, faça-o. Porque, de certa forma, o estudo te traz uma percepção, que é uma percepção do que exatamente precisa ser desenvolvido. E não é questão apenas de saber se você vai fazer o projeto ou não. É saber o que pode ser feito. Isso serve para multipropriedade, isso serve para empreendimento de entretenimento, isso serve para hospitalidade de uma maneira geral. Sim, muitas vezes a gente se depara, às vezes, com alguns projetos que, olha, ele fala o seguinte: a gente já construiu essa característica, agora, por alguma razão, a gente precisa fazer um estudo porque precisa ter uma perspectiva de resultado em razão de uma securitização ou qualquer trabalho de engenharia financeira. Aí você se depara que, em alguns casos, o projeto em si, ele não faz sentido para aquela região. Então, o estudo de mercado, ele dá uma perspectiva de sim ou não, mas também de qual perfil, com quantos quartos, eventualmente, com qual marca, com qual âncora de entretenimento, se faz sentido ou se não faz sentido. E não é que qualquer projeto, em qualquer região, ele ganha tração. Muitas vezes você vê dentro do mercado de hospitalidade, eu estou falando de hospitalidade porque é um mercado mais maduro e que talvez traga alguns exemplos claros nesse sentido. Projetos que foram concebidos para ser um hotel de luxo e na prática o mercado absorvia um empreendimento mid-market, um empreendimento mid-scale. Ou projetos que você precisava colocar 400 apartamentos porque a âncora de entretenimento, que só ela teve um investimento na casa de 50, 100 milhões, quando você dilui isso entre menos apartamentos, o número, a conta não fecha. Então, acho que o estudo de mercado ele traz segurança para todo mundo que está desde a ponta até os estruturadores do que pode ser feito, do que deve ser feito. Acho que é uma boa prática, não apenas no mercado de multipropriedade, mas em qualquer negócio que é estruturado dentro do nosso universo de hospitalidade. Complementando, Pedro, o teu racional, o que a gente vê? O empreendimento de multipropriedade, ele no final das contas, ele vai entregar um produto que, ao contrário da incorporação convencional, onde quando tu finaliza a obra, né, tu entrega as chaves e depois tu assume uma relação quase que de assistência técnica, né, aquela propriedade ela é escriturada ao comprador e a relação se termina muitas vezes com a incorporadora. O produto de multipropriedade ele entrega um serviço, né? Então essa relação ela vai perdurar por muitos e muitos anos. Então a gente está falando sobre empreendimentos que muitas vezes a gente está falando de um horizonte de 10 anos, de 15 anos, de 20 anos e se investe muito pouco tempo no planejamento, né? A gente está falando sobre uma empreitada de décadas em que se investe no planejamento poucos meses. Então, o que a gente percebe é que, além da questão sim ou não, né, que é o mais comum, vou fazer uma avaliação de mercado para ver se sim ou não. Eu acho que tem um lado de entendimento de quais são os recursos necessários, né, qual é o posicionamento que a estratégia te conduz a fazer em determinada praça, em determinado empreendimento. E quando eu falo recurso, eu não estou falando somente de recurso financeiro, né? A gente vai entender sobre recurso humano, sobre quais são as estratégias de marketing. Tudo isso precisa ser avaliado de forma antecipada para evitar depois outros problemas que podem vir a aparecer na incorporação. Então, eu acho que o tempo investido, acho que esse é o grande ponto. Quando a gente olha uma linha do tempo dentro do negócio, em incorporação, em multipropriedade, o tempo investido em planejamento, a gente defende muito que deveria ser mais cuidadoso. E às vezes, pau que nasce torto, às vezes se endireita, mas é difícil. É difícil. Custa normalmente. Não, normalmente custa. Custa dinheiro, né? Para se endireitar vai custar muito mais dinheiro. Pegando um pouco o que vocês falaram, eu vejo o impacto no estudo de mercado da seguinte forma, que é muito mais do que sim ou não, é uma necessidade de planejamento, é uma necessidade de definição de produto, e que é um produto que, de certa forma, difere um pouco da hotelaria, principalmente quando a gente fala de demanda, porque a hotelaria, ela tem um motor próprio interno que ela pode ter uma inovação um pouco mais rápida do que uma multipropriedade. Por quê? A partir do momento que você se instalou, num determinado momento você tem um ciclo de 5, 10 anos, você tem uma demanda, a demanda muda, o motor da hotelaria ele consegue ou não
Muitos não conseguem, mas o natural é que ele consiga ir atrás do que a demanda precisa. A multipropriedade é um empreendimento residencial e para uso, basicamente. Por mais que você possa até criar um pool de locação para aproveitar e alugar as semanas não utilizadas, não deixa de ser um uso comercial. Esse motor de mudanças é menor, ele não tem a mesma força que uma hotelaria. Pensando nisso, e quando a gente olha esse planejamento de 5, 10 ou 15 anos, o estudo de mercado ele se encaixa como olhando essa linha de tempo de que o empreendimento vai precisar ser planejado, ser construído, entregue e depois ter uma vida útil. Como é que a gente pensa nisso na hora que a gente faz o estudo? Você sabe que eu dou aula em alguns cursos de pós-graduação, programas executivos, aqui no Brasil e fora. E sempre eu faço uma primeira pergunta para a gente estar começando o curso, que é: quem aqui quer empreender? Aí tem aquelas 6, às vezes 10 pessoas que levantam a mão e falam: eu quero empreender. Aí eu faço uma segunda pergunta: você também o faria se fosse para sempre? Partindo do pressuposto que talvez você não venda o seu negócio, você precisa administrar e você precisa dar um uso a ele durante toda a vida útil. Parece aquelas perguntas de psicólogo, né, de terapia existenciais. Mas no final das contas, assim, o negócio no mundo da hospitalidade, do qual faz parte a multipropriedade, é quase um para sempre. Você sempre vai ter uma recorrência de revenda relacionada ao seu projeto. A venda no mercado secundário, ela é baixa, e a gente sabe disso. Então, quando você tem mercados que são mercados de produtos não líquidos, acho que a essência de você estudar e falar um pouquinho do que o Edu comentou, desculpa, deixa eu falar de Edu na minha intimidade já, eu tenho uma certa dificuldade com falar os nomes inteiros, aí eu vou abreviar. Vai embora. Mas o que o Edu falou sobre, olha, dedica um pouco de energia à fase de concepção. Porque a fase de concepção, ela vai evitar que durante o para sempre você tenha menos trabalho. O trabalho você sempre vai ter, mas você vai ter menos trabalho. E você tem algumas interlocuções também, Alexandre, que eu acho que são interessantes, que é a seguinte: no primeiro momento, o incorporador, às vezes ele tem uma visão um pouco mais simplista do negócio. Você vê alguns grandes números do setor, e você fala: olha, um projeto que é vendido por 50 mil um metro quadrado. E aí ele compara com aquilo que ele faz numa residência comum ou no outro negócio imobiliário, e ele fala: olha, eu vendo por 10, eu vendo por 15, talvez alguém esteja querendo me enrolar nos 50, mas se for 30 eu vou fazer muito negócio. E o 30 não fecha a conta dele, porque o custo de comercialização e toda a dinâmica do negócio coloca uma perspectiva de fluxo de caixa que às vezes as situações financeiras ficam um pouco mais delicadas. Então, indo para a sua pergunta, acho que a fase 1 é entender em termos práticos o que é esse projeto para sempre, se as contas elas fecham. Momento 2, dificilmente você tem no Brasil grupos que desenvolvam dentro de casa tudo. É muito comum o buscar um parceiro, buscar um investidor, ou eventualmente buscar financiamento para viabilizar o seu negócio. Você precisa também do estudo, sem a questão do conflito de interesse, para sinalizar para o mercado qual é a perspectiva de resultado daquele negócio. E você tem todos os desdobramentos operacionais vinculados ao colocar em prática o negócio. A gente, quando estrutura uma multipropriedade, quando eu falo a gente como setor, não necessariamente a Noctua, não necessariamente eu na pessoa física, a toda forma de viabilização, ela depende muito da comercialização, da venda. Agora, quando entra em operação, você tem toda uma dinâmica operacional que a conta precisa fechar, e é hoteleira. E aí a questão é, com qual cuidado a gente está vendo não só a comercialização, mas também a operação hoteleira, sendo que metade das unidades, pelo menos, vai para um pool de hospedagem, está sendo distribuído nos mesmos canais que é a hotelaria, e se essa conta aqui não fecha, toda aquela previsão relacionada à conta condominial, que você parte do pressuposto que todo mundo paga, mas tem inadimplência, aí as contas começam a ficar um pouco mais delicadas. Acho que tem vários desdobramentos, mas eu daria uma pimentada também nessa questão da operação. Eu acho que ela é relevante. Entrando justamente nessa linha, para deixar mais prático, né, um pouquinho do que a gente está conversando conceitualmente. O incorporador, especialmente quem vem da incorporação convencional, que olha essa conta do metro quadrado, ele tem algumas características, né, por ser o mindset tradicional dele, de como ele incorpora, como ele olha para negócio,
que muitas vezes maximizar o VGV dentro de um determinado terreno. Isso, muitas vezes, é um maior número de unidades possíveis que couber. Isso é o que vai dar o maior VGV e o maior número de venda bruta. Mas dificilmente ele vai olhar depois que tu vai ter lá, se ele não estiver bem assessorado, bem planejado, dificilmente ele vai olhar depois que tu vai ter isso, vai se transformar numa oferta hoteleira e que tu vai ter quartos a ocupar para esse negócio funcionar bem. Então, cabe aquela quantidade de unidades como hotel dentro daquela praça onde está sendo construído. Então, para tangibilizar um pouco o que a gente está falando aqui. Qual que é a diária média desse empreendimento? Qual que é a ocupação? De onde vai vir esse cliente? Quais são os canais? Então, tu tem uma série de decisões. De novo, a gente foi para a linha da hotelaria sob um aspecto de venda da hotelaria. Mas a gente tem, desde o projeto, definições de áreas comuns, definições de áreas operacionais dentro do hotel, que, se não previstas, futuramente tu vai ter um custo condominial mais alto, porque tu não tem as áreas necessárias para operar, e tu vai precisar de mais gente para operar, tu não tem uma operação coesa funcionando dentro daquele hotel. Então, tu vai pegar um incorporador que tenta fazer, com a sua experiência e o seu histórico, o ponta a ponta, sem usar da expertise, muitas vezes, de quem tem o core dentro da hotelaria, e tu acaba gerando problemas colaterais na operação hoteleira futura. E isso, obviamente, vai impactar dentro da tua base de clientes. Qual é a tua base de clientes de uma incorporação de multipropriedade? Tu vai lá, 100 apartamentos, é vezes quanto? Vezes 13, vezes 26, vezes 52? Então, é um condomínio de, muitas vezes, 5 mil, 10 mil clientes. E todos eles vão ser impactados no futuro. Então, é uma série de decisões que são feitas nos primeiros 6 meses, no primeiro ano, que vai ter um impacto sobre milhares de famílias por 10, por 15, por 20 anos. Então, essas são tentando dar um pouquinho de visão prática sobre o que a gente conceitualmente está falando. Então, por isso que a gente insiste tanto, né, em colocar energia dentro dessas escolhas. São muitas escolhas que são feitas. E muitas vezes a gente vê essas escolhas dando prioridade a questões que muitas vezes uma planilha, um Excel, lá que permite que aquele VGV seja maximizado, sem avaliar todos os impactos colaterais que aquela decisão tem. Pode fazer pergunta também? Oi? Pode fazer pergunta também? Pode, claro. Esse é um cara que acompanhou diversos projetos no país. E até não só o projeto micro, mas também ajudou em estudos setoriais relacionados ao setor. A discussão entre fazer ou não um estudo de mercado, acho que ele é até relativamente simples. Assim, ele agrega, ele é importante, Sim. Ele te traz, mitiga risco. Em termos práticos, o que você já viu de problemas resultantes de não fazer um bom estudo? Onde estão os gatilhos? Onde estão os principais pontos de atenção, na sua visão? Eu vou colocar 2 aqui, até que vocês colaborem também. O primeiro é definir de onde vem a demanda, onde eu vou captar esse comprador. Porque necessariamente, por exemplo, a gente tem alguns destinos que estão crescendo que não são ainda destinos turísticos. Porém, naquele velho raio de 300, 500, 700 mil quilômetros que a gente vai traçando para ver a área de influência, você tem até um mercado muito bom que viaja, que lota os hotéis da região e tudo mais, e que diz que existe demanda que para um produto bem desenhado você pode ter. Porém, acaba se definindo um projeto de 200, 250 unidades, porque é o que cabe no terreno, é o que o empreendedor quer para aproveitar o máximo possível, só que ele não tem nenhuma ideia de como ele vai levar pessoas a se interessarem por aquele empreendimento, porque elas estão totalmente dispersas nesses raios de influência. Então, muito mais do que a gente entender que existe um público potencial, eu acho que falta nos estudos de mercado, e são longas conversas que a gente tem, como nós vamos acessar essas pessoas. Eu acho que isso, no estudo de mercado, é uma discussão que eu tenho muito com os clientes que a gente fez e que a gente acompanhou todos
os trabalhos. E o segundo ponto, que está totalmente ligado a esse, é que o sucesso de fechar a conta para a multipropriedade, eu diria que está imaginando que você já tem toda essa solução de produto, planejamento, tudo isso que a gente falou nessa primeira parte, é velocidade de vendas. Velocidade de vendas talvez seja a variável mais importante dentro da multipropriedade. Então, eu ter aí uma capacidade dentro do projeto que era vender 100 efetivas, né, já considerando o cancelamento, 100 cotas por mês ao longo de 4 anos, é isso que eu preciso para ter uma saúde financeira. É uma das coisas também muito pouco faladas, muito pouco discutidas nos estudos de mercado, ou seja, a velocidade de vendas. Então, eu acho que esses 2 pontos são cruciais, muito pouco falados e discutidos, e que, quando chega um trabalho para a gente, e que o Edu tá com experiência nisso, pelo que você contou para a gente, que o projeto precisa ser repensado, provavelmente, eu acho que é a velocidade de vendas que não está fechando e não está fazendo sentido em tudo aquilo que tinha sido feito. E que acaba se ligando nisso, para quem eu vou vender, como eu vou vender e principalmente como eu acesso esse comprador. O acessar o comprador é algo que precisa estar nos estudos de mercado. Eu acho que é uma variável interessante. Eu vou colocar um pouquinho de pimenta na tua um tempero na tua visão, que ainda eu vou um passo além, que é além da velocidade de vendas, é o quanto dentro desse projeto eu vou ter de reinvestimento de marketing, né? Porque eu preciso acessar esse cliente e eu preciso acessar de uma forma saudável, né? Então, no projeto de multipropriedade, o que a gente vê muito, como a gente vê VGVs elevados, uma das primeiras situações que se vê para tentar aumentar a margem ou tentar reduzir a exposição de caixa dos anos iniciais eu não preciso de tudo isso de marketing. Eu não preciso de toda essa despesa de investimento para captação de cliente. E isso tem um impacto colateral terrível, que é tu tá com uma limitação de orçamento para captação de cliente, para achar em todo esse raio, muitas vezes de 150, 300 quilômetros, e tu vai para o método mais barato, muitas vezes, e que é um pouco mais agressivo. Então a gente começa a tratar sobre uma série de impactos colaterais que a gente tem em toda a indústria, nos municípios em que os empreendimentos estão locados, que está diretamente ligado a dimensionamento, lá no início. A gente dimensionou um produto para onde deveria ter um empreendimento de 80, 100 unidades, eu coloquei um de 200, 220, eu tenho que fazer uma curva, uma curva de vendas com velocidade o suficiente para atender aquela demanda daquele projeto. Quando ela não acontece, eu estou com capacidade orçamentária limitada de marketing, como é que eu resolvo esse problema? Como é que eu busco esse cliente? Eu vou ter que cavar mais o buraco da exposição de caixa. Então, eu acho que essa ligação que tu coloca muito bem, que é dimensionamento, velocidade de vendas e o fator adicional que eu trago, que é o investimento em marketing que tu está disposto a fazer para captar esse cliente, esses 3 fatores em conjunto, eles são muitas vezes a raiz de muitos dos problemas colaterais que a gente vê na indústria depois. Você sabe que quando a gente fala sobre custo de marketing ou custo de comercialização, talvez dentro da multipropriedade não exista outro modelo de negócio que tenham custos que sejam tão elevados. Você tem um caminhão de dinheiro sendo colocado na comercialização. O que muitas vezes me faz questionar essa questão é a destinação do recurso ou entender a essência de para quem a gente dirige esse recurso. Vou começar pela seguinte questão. Na discussão de destino, às vezes você pega destinos que são bastante sazonais, que tipicamente alguém ficaria 1 e 2 noites. E aí se estrutura uma multipropriedade para você vender uma semana de 7 dias. Ou um produto de 4 semanas. Dentro do destino. Ou um produto de 4 semanas. Aí será que é óbvio você quebrar a sazonalidade, que é de um uso eventual de 1 a 2 dias, para um produto de 7 dias? Você pode pensar, olha, o destino ele vai crescer, vai ficar maduro, e além do meu complexo, tem aqui uma roda gigante, tem um parque aquático, um parque temático,
tem uma cidade gigantesca sendo desenvolvida, isso aqui vai ser transformado. Muito bem, faz sentido você assumir esse risco de estruturação, de construção do destino na sua conta, se seu projeto for um projeto menor? Então, até na sua linha de trazer exemplos práticos relacionados a estudo de mercado, e somando um pouquinho do que vocês estão comentando, acho que tem uma discussão crucial, perfil de destino, sazonalidade do destino, onde que a gente entra. E alguns destinos que são mais sazonais, pessoalmente, eu sou muito mais fã de projetos maiores, de projetos mais complexos, do que projetos pequenininhos. Porque o projeto maior, ele te traz escala, ele te traz volume, ele te permite colocar equipamentos que façam com que você fique dentro do negócio muito mais tempo em comparação com os hotéis pequenininhos. Se você está em destinos que são destinos que já tem uma estrutura, tem uma praia, tem outras atrações turísticas, não necessariamente precisa estar na sua conta, criar atratividade. E parece algo básico, parece algo simples. Agora, muitos projetos que a gente vê dentro do país não respeitam essa questão de entender a essência da região, a sazonalidade da região, o que faz sentido para aquele mercado. Geralmente a gente coloca isso dentro de uma moldura para o cliente entender, né, nas nossas conversas, que como eu ocupo o tempo em termos de entretenimento e serviço durante todo o período da hospedagem. O que esse cliente vai fazer, né, o que esse proprietário vai fazer ao longo dos 7 dias que ele está aqui. Então, quais são as experiências que ele vai ter? Na segunda-feira ele faz o quê? Na terça-feira ele faz o quê? Na quarta-feira ele faz o quê? Em destinos mais maduros, tem muita coisa para fazer fora dos muros do empreendimento. Então, obviamente, tu te beneficia desse ecossistema. Agora, quando tu procura seja por questão de sazonalidade ou por destinos que ainda estão em desenvolvimento, se não acompanhar, né, um projeto mais robusto seja de entretenimento ou seja de um resort com mais atividades internas, dificilmente tu vai ter o tempo de permanência necessário. Dificilmente tu vai ter o tempo de permanência necessário. Quanto a isso, eu tenho tenho pensado muito que existem ou poderiam existir 2 tipos de multipropriedade. Uma que converse muito mais com o mercado de segunda residência, de uma forma direta, e outro que converse com o mercado turístico, hoteleiro, também de uma forma direta. O que seriam essas 2 diferenças? Cai um pouco daquilo que você falou, de a gente entender que tipo de localidade a gente está, o que aquele destino está pedindo ou o que ele oferece. Eu imagino que esse, voltado para o de segunda residência, é um produto que, hoje, um bom condomínio de segunda residência a 200 quilômetros de São Paulo, você constrói uma casa de 120 metros quadrados, seu investimento não vai ser menor do que 3 milhões de reais. É muito dinheiro. Não atende grande parte da população. Se a gente pegar que a multipropriedade é sempre um empreendimento aspiracional, ou seja, eu não tenho dinheiro por todo, mas eu posso talvez ter uma parte disso. Então, esse tipo de empreendimento que eu consiga levar o benefício da segunda residência, que necessariamente não precisa ser o resort com N atrações, mas eu quero ir lá, só sair da minha cidade e ter uma imersão diferente do ambiente urbano, é um produto que ainda é muito pouco explorado. Basicamente, a gente explora o destino turístico e que a gente acaba vendo esses grandes resorts sendo desenvolvidos, com o entretenimento do lado, a roda gigante, o mais do que tradicional piscina de ondas agora, né, que virou commodity e assim por diante. Por causa disso. Então, eu acho que o estudo de mercado também, eu acho que a gente tem que fazer um pouco essa ponderação de que existem várias motivações de viagem e a gente, de certa forma, ataca muito ou a fórmula que está sendo colocada para o investimento e para os desenvolvedores é a multipropriedade voltada para o mercado turístico hoteleiro, sendo que existem outras coisas que podem ser trabalhadas. Por exemplo, dentro desse meu pensamento, dessa multipropriedade mais para a área de lazer,
eu imagino que você vai vender mais semanas, porque eu estou nesse raio de 100, 150 quilômetros, o cara quer ir mais, quer aproveitar mais. Vai trabalhar uma Então, lógica de heavy user. É uma oportunidade para 5 semanas, 7 semanas, algo um pouco maior. Uma casa maior, porque eu quero aproveitar, vou ter que ter um varandão, vou ter que realmente ter, não na varanda do hotel, mas vou ter que ter lá uma churrasqueira, enfim. São coisas que também agora o mercado maduro, que nós estamos com 10 anos efetivamente aí, desde 2013 das primeiras multipropriedades a hoje, só 10 anos e 200 empreendimentos. Eu acho que a partir de agora, o estudo de mercado também a gente começa a ter oportunidade de colocar inteligência para mudar também, ajudar a mudar um pouco esse mercado, abrir novas frentes de trabalho, novas frentes de produtos para que a gente possa ter histórias diferentes também. Não estou falando que o que a gente fez até hoje está errado, mas são coisas de momentos de mercado e que esse tipo de empreendimento ainda é necessário em várias localidades. Mas existem outras oportunidades que podem ser feitas. Faz parte da maturidade do setor, de todas as formas. Eu até brinco que algumas regiões, que são regiões menos estruturadas, às vezes você tem uma rádio que de manhã toca gospel, à noite toca heavy metal. E até lá tem um pouquinho de forró, um pouquinho de sertanejo e assim por diante. Você não consegue ver, a cidade não tem porte suficiente para que tenha uma rádio específica para cada tipo musical. De alguma maneira, o nosso mercado é assim. Em algumas regiões, em alguns momentos, você tem produtos que são produtos um pouco mais genéricos. E a partir do momento que você tem uma massa crítica, até por uma questão de diferenciação de mercado, começa a ficar mais necessário você olhar nichos, olhar são questões mais específicas em relação a destino, em relação a produto, até por uma questão de diferenciação. Vocês estão vendo modelos de produtos que vocês já não acreditam mais? E outros modelos que vocês acreditam que possa fazer sentido? Você deu um exemplo. Do seu lado, você tem visto alguma coisa? O que eu vejo é assim, por quê, né? Por que construímos assim? Né? A gente tem como hipótese, né? A gente não tem como ter certeza, mas como hipótese, o que eu vejo é que a gente tem muito da questão da nossa própria matriz populacional e socioeconômica. Então, assim, tu tem um volume muito maior, né, de potenciais clientes para um determinado produto do que para produtos talvez mais sofisticados. Então, especialmente ou grandes residências, como tu citou, é um nicho um pouco menor, se tu pegar o volume de população envolvida, né, de mercado-alvo. E então é natural que a gente comece o mercado nos primeiros estágios de maturação, aonde tu tem um potencial maior de clientes. Mas à medida justamente que a gente vai sofisticando o negócio, a gente começa a ver já alguns produtos, né, voltados para grandes casas ou para produtos de super luxo, que começam no início, a gente não tinha muita multipropriedade de super luxo, hoje a gente já tem alguns projetos em andamento. Então, esses nichos eles vão surgindo aos poucos. Mas ao mesmo tempo eles também vão sendo testados, né? Eles também vão ter que ter uma curva de aprendizado aí para conseguir se consolidar, eu acredito. Eu ainda acho que a questão do heavy user, a questão desse produto de mais de segunda residência, ele vai ter que mudar muito a questão de dimensionamento, dessa quantidade de unidades que a hotelaria te permite, né? Porque ele vai ser bem mais nichado, mas eu acredito que o mercado ele já vem mudando para tentar buscar esses produtos diferentes, né? A velocidade com que eles crescem é que é muito menor, mas eu acredito isso muito a questão de fato do tamanho do mercado. O tamanho do mercado da multipropriedade convencional hoteleira, ele é muito maior. Então por isso que eu acho que foi tão mais rápida a aceleração dessa curva. Por isso que a gente tem tanto produto a mais desse formato. Nosso tempo está acabando. Eu vou passar 1 minuto para cada um para finalizar e basicamente responder isso, né? Qual o impacto do estudo de mercado e de viabilidade para multipropriedade? Eu rapidamente vou sintetizar da seguinte forma, pegando muito do que a gente trabalhou aqui. A questão
do estudo de mercado não é só a gente responder se cabe ou não cabe um empreendimento em determinado local, mas ajudar a esse desenvolvedor tomar as melhores decisões. Ajudá-lo a entrar nesse mercado que é um misto de real estate com hotelaria, com entretenimento. Tem uma série de fatores que estão nesse setor que necessariamente o incorporador não conhece. Então ele precisa de uma série de inputs, eu acho, que tem que vir e começar a vir pelo estudo de mercado, que é colocar essa realidade. Existe isso, existe esse mercado de férias, existe um mercado de segunda residência, existem uma série de variáveis que precisam acontecer para que esse produto funcione e assim por diante. Então, o impacto é esse: trazer uma dose de realidade e uma dose de aprendizado para o desenvolvedor. Basicamente é isso. Pedro? Na minha visão, mais do que fazer ou não fazer, é o porquê fazer. E eu sou convicto que a gente tem que fazer. E concordo contigo que não é simplesmente para te trazer uma perspectiva de resultado em relação ao seu negócio, mas para ajudar a definição de localização, decisão de produto, decisão de parceiros. Porque no final das contas, dentro do processo de estruturação, entender quais empresas possam agregar para o seu negócio de uma maneira mais positiva, ajuda bastante. E principalmente quando a gente é marinheiro de primeira viagem. Além de saber com quem fazer, que modelo contratual faz sentido pro negócio? Quais são os elementos de você ter alinhamento de interesse entre as partes? De tal forma que se o projeto não faz sentido para todo mundo. E não que alguém ganhe dinheiro e você na ponta fique com a parte que é a parte mais difícil. E quando você consegue olhar esses produtos de uma maneira mais sólida, o seu próprio processo de captação de recursos, de autoconvencimento, de convencimento de terceiros, ele é muito mais claro. E aí, quando eu comentava sobre aquela pergunta sobre você está pronto para fazer alguma coisa que seja para sempre, talvez assim você tenha um pouco mais de segurança. Falando, acredito no negócio, acredito nos parceiros, meu modelo contratual faz sentido, e na perpetuidade, não só na comercialização, eu tenho um negócio que a operação ela fica em pé. A operação, seja ela dentro de um pool de hospedagem, ou seja ela com mais pessoas usando o seu ativo e satisfeitas com o seu ativo. Acho que o estudo de mercado, ele é um pedacinho disso tudo, mas é um pedacinho estratégico que possa ajudar a trazer um pouco mais de paz de espírito quando a gente dorme e fala, estou fazendo alguma coisa que realmente seja condizente com aquilo que o mercado quer. A minha visão é que tem... primeiro entendimento é que é um negócio extremamente complexo, com muitas partes envolvidas, né? Então, não existe uma decisão certa ou uma decisão errada ao longo da definição do que tu vai fazer com esse empreendimento. Mas cada decisão que tu toma, ela tem impactos colaterais. E é nessa fase, é por isso tão importante essa fase de estudo, que tu precisa ter um entendimento de qual é o impacto que aquela decisão vai ter nos próximos anos. Qual é o impacto que aquela decisão vai ter nas outras frentes desse negócio. Então, se eu tenho um entendimento que o negócio é complexo e que todas as decisões que eu tomo vão ter impactos nas outras frentes, para mim passa a ser claro que tu tem que fazer um esforço inicial de como coordenar essas diferentes etapas do projeto. Seja a etapa de construção, seja a etapa de venda, seja a etapa de operação hoteleira futura. Então, cada uma das decisões que tu faz nessas etapas tem impactos nas demais. Então, é fundamental que isso seja coordenado, que isso tenha lógica, que tenha pé e cabeça, que esteja alinhada dentro de uma perspectiva de futuro. Vou fazer um último comentário, bem rápido, que é o seguinte: teve uma vez que eu participei de uma conversa e o pessoal estava falando, tinha um cara falando sobre, eu gosto dessas pessoas que são elevadas espiritualmente, e ela fala o seguinte: fico feliz quando eu aprendo com o meu erro. Aí o cara brincou e falou assim: eu fico pé da vida quando eu erro, porque eu quero aprender com o erro dos outros. Quando eu faço o meu projeto, eu quero que o projeto seja o mais próximo da perfeição e que eu cometa pelo menos novos erros que eles não foram desenvolvidos.
E a fim de simplificação, eu acho que os estudos eles trazem isso, é um olhar para o mercado, é um olhar do que funcionou, do que não funcionou, pegar pecinhas, que sejam pecinhas coerentes com aquela região. Então, não cometamos os mesmos erros e tragamos para os nossos projetos algo que já foi testado e mitigue aquilo que não foi testado para uma parte pequena e não para o todo. Eu acho que o estudo de mercado ele traz muito isso. Ele traz insight, ele traz percepção de outras regiões, percepção de parceiros, para que a gente consiga desenvolver projetos cada vez mais sólidos e cometamos erros diferentes. E dentro, para finalizar, complementando a tua filosofada aqui final, eu acredito que tem uma parte muito importante que faz parte também da ética de todos os envolvidos no mercado com alguma experiência, né? Porque muitas vezes o que nós temos que passar para o cliente que está começando são verdades difíceis, né? São verdades duras. É muito mais suave, é muito mais fácil tu aliviar a tensão das informações que a gente passa. Mas tem um lado de responsabilidade com o mercado de passar a informação que é correta, mesmo que ela seja uma verdade dura. Então, eu acho que a gente também tem um lado de todos os players desse mercado, todos que assessoram os clientes, sejam novos clientes, sejam clientes que já estão no mercado há mais tempo, uma responsabilidade de passar as informações com um viés de benefício ao todo do mercado. Bons projetos bem elaborados, beneficiam o mercado como um todo. Então, eu acho que a gente tem uma responsabilidade, quem trabalha nesse mercado, se alimenta desse mercado, a gente tem uma responsabilidade muito grande de passar, mesmo que sejam verdades difíceis, que o incorporador tenha que absorver dentro de um período que ele, muitas vezes, não é o que ele quer ouvir. É o mais difícil. Bom, Eduardo, Pedro, obrigado pela presença. E a gente acaba, então, aqui a DIT-Talks sobre estudos de mercado para a área de multipropriedade. Obrigado. Obrigado. Abraço. Abraço. Prazer foi meu estar aqui com vocês, com essas feras aí do mercado e aprender um pouquinho com vocês também.